Olá, o Conexão TV Com começa com um estudo que apontou um problema crônico aqui na capital: a oficialização de ruas consideradas clandestinas. O levantamento aponta que 85% das ruas nomeadas entre 2007 e 2009 não eram reconhecidas pelo município. O estudo foi encomendado pelo Sindicato de Habitação aqui da Grande Florianópolis e o presidente Fernando Amorim está aqui comigo. Boa tarde, muito obrigada por vir até a Conexão. Conclusões assustadoras deste estudo encomendado pelo Secov. Exatamente. Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando contigo na TV Com. Nós contratamos esse estudo com o EPEC, que é o Escritório Piloto de Engenharia Civil da UFSC, em 2010, para que fizessem um levantamento dos últimos 3 anos, junto à Câmara de Vereadores, dos projetos de lei dando nome para ruas, e qual a origem desse parcelamento do solo, se irregular, clandestino, e realmente ficamos surpresos com o resultado ao identificar 260 projetos de lei dando nome a ruas que tiveram a sua construção, assim, digamos, ou abertura de forma irregular ou clandestina, completamente alheia à municipalidade. A partir do momento que essa rua ganha o nome, que ela é oficializada pela Câmara de Vereadores, quais os direitos que os moradores passam a ter? Nós entendemos que esse processo realmente tem um foco social do direito de que as pessoas efetivamente tenham endereço, no lugar onde moram. Mas o que nós não podemos esquecer é que o parcelamento do solo clandestino é crime, e é um processo realmente criminoso, a abertura de vias sem nenhuma aprovação. E é o que acontece depois que estão lá instaladas as pessoas que adquiriram lotes, na grande maioria por contratos particulares bastante simples, porque são terrenos que não têm nem matrícula imobiliária, e lá se instalam e constroem casas que por consequência também não têm habite-se, acabam buscando através da Câmara de Vereadores os seus direitos, dando nome à rua para que assim pleiteie inclusive tudo aquilo que um loteador regular deveria ter feito, e não foi assim que foi feito, que é justamente toda a parte de recolhimento de água pluvial, água, esgoto, energia elétrica, que o estudo apontou de maneira muito séria, por exemplo, que quase 90% dessas vias aprovadas sequer têm rede de esgoto. Ou seja, a situação é muito precária. Apesar de ter nome, o cidadão ele não tem acesso às condições básicas ali. Não, realmente não tem acesso às condições básicas. Essas aprovações de ruas clandestinas demonstram que a nossa cidade está crescendo de maneira desordenada, ao arrepio da legislação, em descontrole com o município. É um crescimento completamente desordenado que traz todo tipo de problema urbanístico. Todos os problemas urbanísticos que nós sofremos no dia a dia, eles são frutos também do parcelamento do solo clandestino, que acaba depois sendo regularizado na nossa cidade através da aprovação de ruas. Doutor Fernando, nós vamos abrir a nossa conexão lá com o Diário Catarinense. A gente está com o nosso colega Rafael Martini. Martini, muito boa tarde. Boa semana para ti. Tua pergunta aqui para o doutor Fernando do Secov. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Fernando. Eu acho que o que mais chama a atenção nessa questão das ruas, Carolina, e o mais preocupante é que esta aprovação passou, essa abertura dessas 260 ruas passaram por aprovação da Câmara de Vereadores. Foram propostas do Legislativo, aprovadas pelo Legislativo. Ou seja, quem deveria zelar pela preservação das leis do município são os principais responsáveis por esse absoluto desrespeito. E eu só gostaria de confirmar, inclusive com o doutor Fernando, que me parece, eu já abordei essa questão na coluna também, que a maior parte dessas ruas foram abertas no Rio Vermelho e no Campeche, tanto no sul quanto no norte da ilha, exatamente as regiões mais complicadas. É exatamente isso, nas nossas regiões de maior adensamento populacional, é onde ocorreu esse maior problema, doutor Fernando? Sim, Rafael, é exatamente isso. Nós verificamos pelo estudo que o maior número de ruas efetivamente se dão na região de Ingleses, Rio Vermelho, Campeche,
né? Essas são as regiões onde houve maior aprovação de projetos de lei para regularização dessas ruas. E como você mesmo falou, se me permite, o projeto de lei é apresentado pelo vereador, né? E o processo legislativo, ele realmente impressiona, porque o levantamento da assessoria técnica na área de engenharia e arquitetura identifica que a rua não tem rede de água, muitas vezes não tem rede elétrica, não tem iluminação pública, a grande maioria não tem rede de esgoto ou qualquer tipo de pavimentação, praticamente 100% delas não tem a caixa mínima necessária e o passeio mínimo necessário, né? Então, apesar do parecer negativo da área técnica, né, parecer negativo da Procuradoria da Câmara, o veto do prefeito, parecer contrário do IPUF, mesmo assim, volta o projeto de lei para a Câmara de Vereadores e ele é aprovado. O senhor falou as regiões Campeche, Ingleses, Rio Vermelho, são regiões que tradicionalmente, além de ter ruas clandestinas, têm casas construídas em área de preservação. Isso também foi registrado, também pode ser observado nesse estudo? Não chegamos nem a verificar se a região onde a rua foi aprovada efetivamente tinha no plano diretor da cidade viabilidade para ali ter esse tipo de parcelamento do solo. Mas fatalmente a grande parte delas em área que nem ruas poderiam existir, né? Completamente ao arrepio do plano diretor da cidade, né? Então, fatalmente, como eu falei há pouco, esse crescimento ele é completamente desordenado, descontrolado, né? Então, o que se percebe é que se existe fiscalização, ela não é eficiente, né? E ficou aparentemente fácil, né? Porque enquanto um loteador regular, né, demora anos para conseguir aprovar um projeto de parcelamento do solo e vendê-lo de forma lícita, né? Você hoje consegue aparentemente abrir uma rua a qualquer momento, né, e vender lotes ao arrepio da lei e depois a gente consegue, né, se consegue regularizar a situação. Martini. Essa é a diferença, né, doutor? Enquanto as empresas que investem regularmente pensam a longo prazo, nossos vereadores, infelizmente, estão pensando ali apenas nas próximas eleições. Mas isso é uma outra discussão. A minha pergunta ainda é nessa linha. Quer dizer, cobrar de quem, afinal de contas, já que a origem do problema está exatamente dentro do Legislativo, da Câmara de Vereadores? O ideal seria, né, se esse projeto de lei não sequer chegasse na Câmara, né? Ou que se chegasse fossem situações muito específicas, né? Situações de muitos anos de ocupação, que efetivamente precisasse de uma regularização, né? E que fosse algo esporádico, né? Que houvesse uma fiscalização muito eficiente do município para coibir a abertura de novas vias e as construções clandestinas e irregulares na nossa cidade. O que aparentemente não acontece, porque em apenas 3 anos, que foi o estudo que nós fizemos, foram 260 projetos de lei regularizando vias, sem considerar todas aquelas que estão irregulares ainda sem projeto de lei, né? E se a gente tivesse feito o estudo talvez dos últimos 10 anos, ao invés de 3, talvez o número fosse, não sei, 500, 600, 1000 vias, talvez, né? E que estamos aí no início de uma nova legislatura, na Prefeitura, na Câmara, e o objetivo de apresentar esse estudo agora é justamente pleitear a municipalidade que providencie essa fiscalização de forma severa, de forma séria, né, para evitar a clandestinidade, que é a forma de crescimento urbano da nossa cidade, né? Então, nosso pedido é esse, né? O nosso pleito é nesse sentido, que aproveitar uma nova gestão que se inicia e realizar um trabalho sério nesse sentido. O senhor fala muito em fiscalização, mas o estudo também aponta que faltam técnicos, faltam fiscais hoje em Florianópolis para conseguir dar conta de tantas ruas de um crescimento tão desordenado. Talvez faltem fiscais e falta também uma administração, talvez, dessa fiscalização de forma a atender essa demanda em particular, né? Porque a fiscalização é para tudo, é para ir tanto no irregular, como muitas vezes acaba indo também
no prédio ou na construção que é regular, né? E o fiscal tem que ir lá também, tá certo, né? Mas o interessante seria que houvesse o enfoque na abertura de vias clandestinas para que esses projetos de lei sequer chegassem na nossa Câmara de Vereadores, né? Até porque os fiscais que conseguiram fiscalizar deram parecer contrário. A gente tem muitos casos dessas ruas que foram legalizadas que tinham parecer contrário do IPUF e não estavam aprovadas pelo IPUF. Exatamente, né? Então não havia aprovação do IPUF, não havia aprovação da Procuradoria, o prefeito veta e o prefeito César Júnior, ao nós entregarmos esse estudo para ele, que já fizemos isso, ele relatou que já vetou no período de gestão dele 3 projetos de lei, ou seja, em 3 meses aí de mandato já tivemos 3 projetos de lei vetados pelo prefeito, e alguma coisa tem que ser feita, porque senão isso vai continuar, né? A abertura de vias clandestinas vai continuar. Martini. Fernando, eu concordo com o senhor, mas eu reitero que eu vejo um cenário difícil aí a médio e curto prazo é bem complicado a gente ver algum tipo de solução, né? Porque a Câmara de Vereadores, enfim, volto a insistir, tem a sua parcela de participação. A Prefeitura, que é a quem caberia a fiscalização, tem uma estrutura aí completamente sucateada. Volto a insistir, como é que o senhor acha que a médio prazo, enfim, a longo prazo, consegue se dar uma solução para isso, já que todos os entes envolvidos diretamente simplesmente não têm condição de operacionalizar uma fiscalização hoje? Fatalmente, se não há fiscalização por parte da municipalidade e se existe uma benécia ou uma facilidade, né, de regularização das ruas abertas clandestinamente pela Câmara de Vereadores, no curto prazo, Martini, concordo contigo que é uma solução muito difícil, mas acho que esse tipo de levantamento, esse tipo de estudo, a apresentação desses dados e o debate entre sociedade e poder público sobre esse problema é um processo inicial para a gente poder efetivamente um dia encontrar uma solução para o crescimento da nossa cidade. Tanto se fala na necessidade que a nossa cidade tenha um desenvolvimento urbano planejado, né? Ora, plano diretor nós já temos, vamos ter outro, né? Mas de que adianta termos esse debate todo e aprovarmos um belo plano diretor novo para a nossa cidade, se não coibirmos em nenhuma hipótese o clandestino? A própria sociedade tem que fazer o seu papel também, e o próprio cidadão que adquire um lote nessas condições, ou procura adquirir um lote na nossa cidade, também tem que se interessar de saber o que está comprando, né? Porque o papel do cidadão que compra um terreno numa rua aberta de forma clandestina acaba sendo um papel de vítima, mas com a informação hoje em dia, né, com todos os órgãos atuando no sentido de cada vez informar melhor a população com relação aos seus direitos, acho que a sociedade também tem que fazer o seu papel. A Prefeitura deu indícios de que quer combater essa situação, pelo menos nos alvarás de construtoras. Como a gente viu no começo do ano, a gente teve a moratória da construção, tivemos vários alvarás até cassados por estarem irregulares, mas com isso o Secov consegue provar que o problema não é exatamente para aqueles que estão regularizados. Florianópolis hoje vive um momento de cada vez mais ruas clandestinas, ocupação desordenada. O problema maior hoje, na sua opinião, é esse? Sim, não tenho dúvida, né? As construções regulares, né, muitas vezes acabam chamando a atenção, ou os projetos de leis, projetos de prédios, edificações regulares acabam chamando a atenção, mas no nosso entendimento, com esse estudo, fica, de certa forma, bem comprovado que boa parte dos problemas urbanísticos e de crescimento da nossa cidade não se dão no crescimento regular, né, de empresas que efetivamente são regularmente constituídas, constroem de acordo com os projetos, com o plano diretor, têm seus projetos aprovados, têm as incorporações registradas em cartório, passam pelo crivo, né, dos órgãos ambientais, né? O grande problema, ao nosso ver, é o parcelamento do solo clandestino, é a ocupação irregular do solo, é a construção sem alvará,
né, que em 3 anos aqui só de projetos aprovados foram 260. Martini. Fernando, diante dessas colocações do senhor, o senhor entende, por exemplo, que a questão da ponta do coral, um projeto emblemático nessa discussão toda, da questão dos alvarás, da legalização, o senhor é favorável a esse projeto que foi apresentado, ou entende que a prefeitura está no seu papel ao caçar, o alvará, perdão? Martini, sou honesto em te dizer que eu não conheço o projeto em profundidade, talvez conheça da mesma forma que vocês, né? Pelo que a gente vê na mídia, eu nunca me deparei com o projeto para ter ele sob análise, né? Mas com certeza apoio um projeto lícito e regular, né? Entendo que é bem melhor para a cidade do que o parcelamento do solo clandestino, né? O aproveitamento regular do solo, de acordo com o plano diretor, de acordo com aprovações dos órgãos ambientais, eu não tenho a mínima dúvida que é o que nós devemos apoiar e, em contrapartida, exigir que a municipalidade fiscalize o clandestino, né? Que é o que nós não podemos apoiar em hipótese nenhuma. Tá certo, doutor Fernando Amorim, presidente do Secov, muito obrigada pela sua participação. A gente espera, então, que esse estudo realmente, né, saia do papel, a gente veja a fiscalização mudando a partir de agora, principalmente a aprovação dentro da Câmara, né? Muito obrigada, boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde.